se dá da maneira como nós muitas vezes entendemos, mas tem muita coisa da pluralidade dos mundos dentro desse tema influência espiritual que nós ainda precisamos aprender. Eu sempre gosto de fazer uma viagem através do pensamento, buscando na essência a origem daquilo que a gente defende como ideia. E a gente observa que, fazendo uma viagem e partindo, quem sabe, do princípio de tudo, nós podemos admitir que nós somos fruto de um amor incondicional. Esse amor é representado por tudo que Deus criou e que continua criando, porque a obra de Deus ela não cessa. E eles chamaram isso de estado absoluto. O que é uma coisa absoluta? É uma coisa que não pode ser movida e jamais pode ser questionada. Nós somos relativos, por isso que nós incorremos em tantos erros, fazemos tantas coisas que não devemos fazer, como vamos ver, porque nós somos seres relativos, somos seres comparativos. Então, no estado absoluto, onde está o amor pleno, como eu disse, é criado o estado do ser. O ser é criado, uma essência do todo, como se fosse uma parte de algo de um tamanho que nós não temos a ideia do que seja. É como se esse estado fosse todo o oceano e nós, como ser, fôssemos uma gota do oceano. Então, nós estamos mergulhados no oceano e, ao mesmo tempo, o oceano está dentro de nós. Essa inter-relação é a identidade que a gente tem com esse estado que não poderia ser outra coisa senão Deus. Então, nós somos a essência de Deus. E aí, nessa individuação, nós criamos uma coisa que vai fazer parte de toda a nossa existência, que é uma consciência. Uma consciência é aquilo que pensa. Então, nós temos o poder de pensar. E quando Deus nos deu essa individuação, ou essa individualidade, no que diz respeito à consciência, como pensar ou como pensamento, Ele colocou dentro de nós uma coisa que é muito própria e que nós não valorizamos tanto, que é o livre-arbítrio. O direito que você tem de fazer o que você quiser com essa consciência, sabendo que, a princípio, ela é absoluta, ela é perfeita. Então, todos nós somos perfeitos. Só que agimos através das nossas ações e dos nossos propósitos, das nossas escolhas, e muitas vezes erramos nas nossas ações e incorremos nos erros que são tão eventuais e naturais em nossas vidas. E essa consciência, ela precisa avançar no sentido da individualidade nossa. É quando ela se transforma numa mente. Olha que coisa interessante. A mente, que é um substrato da consciência, ela começa agora a conduzir tudo que nós somos como existência. Só que ela guarda os seus arquivos de memória dessa consciência e nem sempre nós podemos acessar esses arquivos, porque eles são inconscientes. A gente não tem ideia do que a gente seja. Veja que nós vivemos uma vida totalmente voltada para o aqui e o agora. Então, quando essa mente ela é criada, ela precisa de um instrumento para que ela possa existir na experiência terrena. Aí existe um órgão de 1,5 kg chamado de cérebro. Então, o cérebro, se a gente for fazer, claro, de forma grosseira, uma comparação, é como se a mente fosse um software, um programa. E o cérebro seria o HD, seria o computador. Então, consequentemente, um está ligado ao outro. E quando essa mente, esse cérebro, ele começa a trabalhar no sentido da nossa evolução, porque tudo de Deus tende a crescer, aí começam a surgir os problemas eventuais e naturais, que são os nossos arquétipos, como dizia Carl Gustav Jung. Os arquétipos são modelos de experiência que nós já tivemos.
Recentemente, lendo um livro sobre o espectro autismo, eu vi a história de uma mulher, uma jovem, que é Dora Smith. Eles observaram, os profissionais de saúde mental, que ela, na condição de um autista, tinha uma coisa curiosa. Ora ela se apresentava de uma forma, outra hora ela se apresentava de outra forma completamente diferente. E aí eles descobriram que Dora, ela não era um autista propriamente, ela sofria de uma síndrome chamada de síndrome de múltiplas personalidades. Olha que coisa interessante. É como se dentro dela existissem vários personagens que assumiam o comando da vida dela. Existia um personagem que ele era extremamente estudioso, preparado, conceituadíssimo, tinha uma facilidade enorme de aprender coisas novas, e de repente ela mergulhava numa outra realidade que era um personagem rebelde, que se opunha a tudo e levava ela muitas vezes a determinados comportamentos além do que significa ser normal. E consequentemente isso chama-nos a atenção quando a gente fala dessa influência espiritual. Claro que nós não podemos levar tudo na conta de um processo obsessivo, precisamos ter cuidado. Mas é importante a gente observar que isso pode acontecer com a gente. Muitas vezes, nós permitimos que algumas vozes falem por nós, até nos imponham uma condição, nos faça agir. E é preciso a gente ter muito cuidado, por quê? Porque a partir disso aí, nós criamos uma coisa chamada de ego. O ego é tudo que nós representamos nessa experiência de vida em que nós vivemos. Por isso que se fala tanto em egocentrismo, é a pessoa que traz tudo para si como sendo a única realidade. Existe o egoísmo, que é também uma consequência da forma exacerbada de se utilizar esse ego. Por quê? Porque ele se coloca na condição de julgar. Nós, como egoístas, julgamos as pessoas. Nós temos reações, quando alguma coisa nos atinge ou nos agride, nós reagimos. Nós possuímos crenças, tanto libertadoras como aquelas crenças limitadoras. Quantos de nós traz do passado, da infância, uma série de coisas que a gente insiste em não querer mudar, quando tudo já se modificou. Mas por quê? Porque quando essa mente ela se instala no cérebro, ela vai para uma área que é dividida. Nós temos dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério direito é a nossa consciência, ou o nosso inconsciente. É a parte mais profunda da nossa natureza. É nele que está todas as nossas reações mais íntimas. É o nosso lado espiritual. É nele que está toda a realidade do perispírito. E na medida que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais de aprendizado, nós começamos a transferir do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo aquilo que nós construímos como verdade. Só que uma criança ou um adolescente que seja portador do espectro autista, ele tem dificuldade de fazer essa transposição. Consequentemente, ele se entrega totalmente ao seu lado inconsciente. Por isso que eles não têm facilidade nenhuma em conviver com o mundo nosso. Eles não suportam muitas vezes ruídos, eles não suportam aglomerações, eles não suportam leis, regras. Por isso que o nome está dizendo autismo, eu mesmo. Ele não sai do inconsciente para o consciente, ele não sai do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, como nós saímos normalmente, porque nós vamos construindo, que eles chamam, eu chamei de ego, tudo que nós vamos aprendendo. Veja que coisa complicada é a construção de um ser espiritual dentro de uma experiência como a nossa. Mas a gente tem que procurar entender, é evitar sempre essa dificuldade que a gente empreende em não querer aceitar coisas que têm que ser aceitas. Então nós somos um ser dual. Toda a realidade da vida é dicotômica. Até porque se você analisar a obra
divina, a obra de Deus, ela se estabelece dentro desse critério. O que é o universo? A união dos opostos em busca de uma unidade. Então, tudo na vida migra para esse campo, a unidade. E voltando a ser o quê? O indivíduo que foi criado mediante todas essas realidades que nós estamos vendo. Mas existem duas coisas que, segundo o próprio Allan Kardec nos disse através da codificação, consideradas as chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulhoso, ele se sente dono de tudo. Ele está sempre acima de tudo. E o egoísta quer tudo para ele. Então veja que isso faz com que a gente fuja um pouco dessa conceituação do processo de evolução. Nós arrastamos, ou estamos nos arrastando por esses caminhos, sem perceber que cada um de nós tem uma missão a cumprir. E que essa missão é a nossa felicidade absoluta, porque nós somos e fomos criados a partir de um estado absoluto, onde há harmonia total e o equilíbrio, sem sombra de dúvidas. Temos uma grande dificuldade de sabermos o que estamos fazendo aqui, é verdade. Se você analisar direitinho todo o programa de sua vida, você não encontra uma razão mais profunda, mais verdadeira do que seja a nossa vida aqui. Aí você vai dizer, eu estou aqui porque eu estou numa família, eu preciso construir uma família, eu preciso ser pai, ser mãe. Sim. Como se isso é impermanente? Se tudo desse mundo é impermanente. A única coisa que nós temos permanente é aquele nosso lado direito do cérebro, que é o nosso inconsciente. Porque quando tudo se apaga, ele permanece aceso, que é a nossa vida espiritual. Quando nós daqui partimos, não vamos levar nada do que é daqui. E, consequentemente, nós aí perguntamos, quem realmente somos? E eles dizem, somos pura energia. Porque tudo nesse mundo é energia. Todo trabalho produz energia. Só que a energia, ela se manifesta das mais variadas formas e das mais variadas intensidades. Nós temos a energia elétrica, nós temos a energia sonora, nós temos a energia calorífica, mas temos uma energia que é a mais poderosa de todas, que é a energia mental. Então, nós somos uma mente, voltando àquele nosso conceito anterior, e que vivemos em função de um quadro em que tudo se manifesta pela energia. Tudo que pensamos, vimos, falamos e escutamos gera uma emoção. Fora, emoção, movimento. A gente não pode confundir emoção com sentimento. Sentimento é aquilo que a gente tem lá no nosso inconsciente. É nosso arquivo mais profundo, que nós sentimos. A emoção não. A emoção se manifesta mais na estrutura fisiológica do que na estrutura espiritual. Veja que quando você está triste, você não esconde as feições da sua tristeza. Quando você está alegre, você apresenta. Quando você está em dúvida, qualquer reação que você sinta no sentido da emoção, você caracteriza isso através de uma expressão do corpo. E o corpo mostra. Essa emoção ativa uma onda que entra em contato com o universo, que é um campo de energia magnético mental, e veja o que ele diz aqui, que nos devolve o que nós somos. Isso é importante. Você não é nem mais nem menos do que aquilo que o universo devolveu para você. Se você cria um ambiente de desequilíbrio, o universo retrata todo esse desequilíbrio em você. Você passa a ser aquele que vai processar isso dentro de você. Por isso que é muito importante a gente cuidar do pensamento. Nunca se deixar levar por coisas que nos consomem e que não trazem para nós um sentido positivo. Como eu disse no início, nós não estamos só. Então, podemos afirmar que o universo é um espelho que nos devolve tudo que nós somos. Não adianta você transferir isso para esse ou para aquele,
porque não corresponde à verdade. Eu sou infeliz porque fulano me fez infeliz. Eu sou infeliz porque eu não tenho a família que eu gostaria de ter. Eu sou infeliz porque eu não tenho emprego. Tudo que você está dizendo não pode ser sim. É você que está criando a dificuldade, como nós vamos ver, para que as coisas não aconteçam. Então você assinou o recibo em branco, nele se coloca muitas vezes o que você não quer e até mesmo aquilo que você não percebe. Então, mais uma vez, voltando à máxima de Jesus, vigiai e orai para que o mal não te aconteça. Por quê? Porque a oração aqui mencionada não é a verbalização de um texto religioso ou sagrado. A oração não é isso. A oração é aquele pensamento que você manda para o universo. E tem um pensador que fala até das orações refratárias. Você faz a oração para Deus, mas, segundo ele, não chegando até Deus, chega a uma entidade espiritual que pode se aproximar de Deus como quem leva um recado. Então, o pensamento positivo vai criar uma corrente de forças positivas. Por isso que a obsessão, como nós vamos ver como influência espiritual, ela começa na auto-obsessão. Você começa se anulando para permitir que o outro imponha na sua vida um processo de anulação. É isso que a gente tem que fazer. Aí vem uma série de alternativas que a gente pode utilizar. Por exemplo, meditar. Meditar é muito importante, mas tenha certeza que a meditação não é uma proposta indiana. Nós temos assim uma perspectiva ou um projeto de que a meditação tem que ser uma coisa ritualística. Não é. Você pode meditar andando, na rua, em qualquer lugar. O que é que acontece? Claro que se eu procurar um ambiente de harmonia, de paz, de tranquilidade, onde haja uma supressão de ruídos e qualquer coisa dessa natureza, é uma facilidade maior para que eu possa meditar. E meditar não é fugir do pensamento. Meditar é escolher o que você quer como força pensamento. Não adianta você dizer à mente não, porque ela não aceita não. Tudo para ela é sim. Então, se eu quero alguma coisa, através da oração, essa alguma coisa tem que partir de mim. E nunca ela vem por gratuidade ou por benefício ou por um milagre até você, porque milagres não existem. Milagre é aquilo que aconteceu na natureza ou em qualquer outro momento que você não entendeu. Por isso que eu trago sempre nas minhas consultas, finalizando com essa expressão: eu quero, eu posso, eu consigo. Se eu quero, eu posso, se eu posso, eu consigo. Porque senão, não valeria a pena sequer viver. Se eu não tenho como alcançar os meus objetivos, nem concretizar os meus sonhos, o que é que eu estou fazendo aqui? Cada ser humano, essa é importante, escolhe o seu lado difícil. Todos nós escolhemos sempre o lado difícil. Veja, por exemplo, perdoar. A gente tem uma dificuldade enorme para perdoar. Segundo alguns espíritas, dizem que é necessário mais de 1000 reencarnações para que o espírito possa perdoar, ou aprenda a perdoar. Porque, volto a dizer, que perdoar não é esquecer, perdoar é não devolver. E nós temos o hábito de querer sempre devolver aquilo que as pessoas mandam para a gente, na mesma proporção. Se bateu, levou. Se agrediu, eu agrido. Veja que muitas vezes esses embates, esses confrontos, eles machucam mais do que a gente pensa que vai machucar, no que diz respeito a gente. Então, muitas vezes a gente pode até usar da possibilidade de desviar. Porque quando eu bato de frente, como eu disse, vai haver tanto um desgaste de um lado como do outro. Mas quando eu desvio, eu evito que aquilo possa causar qualquer
resultado que não seja esperado. Então, em qual dificuldade você escolhe? Veja que sair da pobreza e construir a riqueza é difícil. A gente sabe como é difícil a vida de uma pessoa pobre que quer sair da pobreza para a riqueza. Grandes empresários, essas pessoas que nós tanto ouvimos falar, são pessoas que tiveram um momento difícil. Mas permanecer o resto da vida na pobreza também é difícil. Então veja que a gente coloca uma mesma dificuldade em duas opções. Então, é tão difícil vencer a pobreza com a riqueza como permanecer na pobreza. Portanto, você vai escolher o que é difícil para si. Por exemplo, olha, eu estou passando por um processo de uma grande dificuldade. Vamos trazer aqui uma patologia, uma psicopatologia, depressão. Porque depressão não é só tristeza, é, com certeza, aquilo que se acentua de forma mais intensa. Uma tristeza que insiste em permanecer. Mas muito mais problemático da depressão é a inapetência, a falta de vontade para resolver as coisas. Tudo para o depressivo é difícil. Agora eu pergunto, se eu usar dessa dificuldade para sair da depressão, não é o mesmo empenho que eu uso permanecendo nela? Então, é importante tomar decisões nesse sentido. Que seja difícil, mas que provoque em mim a esperança de uma mudança. Por exemplo, o depressivo, ele precisa sair do seu lugar comum. Porque geralmente ele quer o quê? Um lugar de isolamento. Como se fosse uma fuga. Todo depressivo, ele é um ser que foge da sua própria realidade e da sua própria convivência. E aí o que é que acontece? Ele se retroalimenta de coisas difíceis. Tudo para ele é difícil. Um sorriso, um abraço, uma palavra, para ele é difícil. Mas se ele usasse essa dificuldade para reverter isso, mesmo com muita dificuldade, ele consegue sair, ele consegue fazer alguma coisa, mesmo que não seja na sua totalidade, mas ele consegue fazer. Tentar conversar com alguém, sair de um quarto escuro, de uma cama que muitas vezes fica ali consumindo ele, consequentemente ele vai alcançar, mesmo, como eu disse, com dificuldade. E há uma coisa interessante, é que Deus não escolhe os perfeitos, como muitos pensam. Esse é um escolhido de Deus. Deus não usa desses argumentos. Deus capacita os imperfeitos, e somos nós. Então ele nos dá sempre a capacidade de revertermos qualquer coisa que queiramos reverter. Por maior que seja a sua dor, ela vai passar. Por maior que seja o seu problema, ele tem solução. Por maior que seja a sua tristeza, você vai sair dela. Pode ter absoluta certeza disso. Porque senão o mundo não teria como existir, se a gente não conseguisse mudar. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas, eu sempre tenho dito, o que é uma prova? É uma avaliação. Eu estou sendo avaliado e devo me comportar da melhor maneira possível para que eu consiga bons resultados na minha avaliação. Se eu quero ser feliz, como prova da minha felicidade, eu tenho que assumir determinadas condições, eu assumo. Não importa. Eu só não posso paralisar a minha vida em função de um tempo que não para. E, consequentemente, isso faz com que a gente tenha sempre uma certeza. Todos nós somos capazes de conseguir o que desejamos. Isso é certo. Tudo o que você deseja como possibilidade existe como realidade. A física quântica, ela é perfeita nisso, quando ela trabalha que tudo que acontece depende de um observador. Depende de um observador. Na experiência da dupla fenda, como nós vimos no nosso estudo aqui,
Quando há um observador, as partículas elas passam pelas duas passagens e se fixam no anteparo perfeito ali, porque alguma coisa está observando. Mas quando ele tira o observador, as partículas se espalham, elas perdem a ordem. Então, quando a gente deixa de perceber uma coisa, ela perde o controle que nós deveríamos ter. A irresponsabilidade, o descaso da vida faz com que as coisas aconteçam e aconteçam sem menos esperarmos, como muitas vezes acontece para nós. Então é preciso um comando, é preciso uma ordem maior. E essa ordem não é Deus. Deus não escolhe nenhum de nós. Eu sempre tenho dito, meu Deus é o que me testa, é o que me coloca diante das coisas difíceis, das minhas provas, das minhas dificuldades, da minha doença, da minha dor, da minha perda. Esse é Deus. Ele está colocando em mim coisas que são próprias e dignas de minha pessoa. Ele não coloca sobre nós, como o próprio Jesus disse, ninguém coloca sobre o outro uma cruz que o outro não possa carregar. Isso é uma questão de justiça. Se alguém conseguir ou conseguiu fazer algo aqui, eu também consigo. Não aceite uma vida de mediocridade. Pare de terceirizar a vida com relação aos outros. A gente está sempre, como eu disse, dando ao outro o direito de gerar ou gestar a nossa vida. E a vida não é assim. Se você quer ser um herói, seja um herói de si mesmo. Nós não temos que competir com ninguém, porque as competições, elas só fazem a gente se afastar daquilo que devemos aproximar, que é o outro. Porque quando você é o melhor, você está superando alguém, quando isso é em comparação ao outro. Então, se eu quero ser um herói, eu sou um herói dentro de mim. Se existem metas que eu devo atingir, essas metas estão dentro de mim. Isso é muito importante a gente traçar como realidade de vida. Qualquer pessoa consegue mudar a sua vida sozinha. Claro que nós sabemos que na nossa vida, lá na infância, na idade mais infantil, precisamos de uma ajuda muito grande. Mas vocês viram, como eu disse no início, que à medida que a gente vai desenvolvendo os potenciais, a gente vai transferindo toda uma realidade do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. As nossas aptidões, nossas tendências, vocações que estão ali naquele inconsciente, como um arquivo de memória, vai começando a se transferir para a realidade presente. Então, hoje eu sou fruto do que eu fui ontem em termos de evolução, porque a escala ela é evolutiva. Quando você muda de ambiente, você está reprogramando sua mente. Isso é importante, essa coisa de reprogramar. Muitas vezes a gente está preso a um sistema e a gente insiste em permanecer nele. E existe uma coisa que eles comentam, os espíritos, que são as egrégoras. O que é isso? São lugares onde se concentram pensamentos de uma mesma ordem. Consequentemente, as pessoas ali elas são reféns do que está sendo nutrido ali. Vamos dar um exemplo. Um lar desarmônico. Um lar que vive em conflito. Até aqueles que muitas vezes não estão com a vontade, o desejo de agir, eles terminam se envolvendo. Ele briga com ela e passam todos a fazer parte da briga entre os filhos, entre todos e, consequentemente, aquilo que podia ser um ambiente de harmonia é um ambiente de desencontro. Por quê? Porque ninguém quer se reprogramar. Ficam todos programados a ser aquilo que realmente está comandando os seus pensamentos. Quando você escolhe se afastar de um vício, você só consegue se reprogramar sua mente. Veja que interessante. Por isso que é tão difícil se libertar de determinados vícios. O que é que um vício faz? Ele joga na sua mente, no seu inconsciente, um programa. Ele diz que a droga realmente é boa, lhe faz bem.
lhe dá prazer, a falsa sensação de alegria ou de um prazer que realmente a gente sabe que ele não é tão verdadeiro. Mas ele se deixa levar. E, consequentemente, ele, quando toma aquela droga, ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Mas ele não tem coragem de reprogramar a sua mente, dizer assim, eu não aceito. Por isso que a crise de abstinência ela é terrível. Leva as pessoas, muitas vezes, a problemas sérios de saúde. Por quê? Porque o cérebro dele, a sua mente, estava programado para receber aquela droga, aquela quantidade de droga. E, consequentemente, a falta da droga não faz a ele bem, o bem-estar que ele precisa. A cada segundo, somos uma pessoa diferente que precisa se reprogramar. Interessante, né? Imagine, nesse exato momento, eu estando dividindo meus poucos conhecimentos, como eu estou dividindo agora. Então vocês não vão precisar de um livro eu já pesquisei, mas eu já estou reprogramando suas mentes. Os processos obsessivos acontecem dessa mesma ou da mesma forma. Então, toda a informação que eu estou passando para vocês aqui é com o objetivo de reprogramar a mente de vocês, fazerem vocês mudar alguma coisa em termos daquilo que vocês estão pensando. Por isso que a palavra ela tem uma força muito grande quando ela é bem direcionada. A gente começa a reprogramar. Então eu vim para a palestra, eu estava perturbado, eu estava triste, desmotivado, mas a palavra que foi dita moveu dentro de mim uma sensação de reprogramação, e eu estou conseguindo. Claro que isso não acontece de forma mágica nem imediata. Essa reprogramação, muitas vezes, ela precisa de um tempo, e tempo é o que nós temos nesse sentido. Uma mesma pessoa pode apresentar traços de várias personalidades vividas em vidas passadas, o que nós comentamos. Eu não sei quais personagens eu fui nas minhas últimas encarnações. Para estar vivendo o que eu estou vivendo, com certeza eu sou herdeiro de muito do que eu fui ontem, como você é. Então, se eu tenho hoje dificuldades e passo por problemas que muitas vezes são difíceis, isso foi reprogramado no sentido de que eu possa mudar coisas que até então eu não havia mudado. Por isso que o Chico dizia de uma maneira tão sábia através de Emmanuel: embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Qualquer um pode reprogramar sua vida. Muitas vezes não são vistas como doenças, mas atrapalham o desenvolvimento espiritual do indivíduo, sabendo que com isso ele pode ser vítima de processo obsessivo. Mas o que é finalmente a obsessão? A palavra obsessão significa condicionamento. O obsessor, ele quer condicionar você dentro do pensamento dele. É um assédio espiritual. E como é que isso acontece? Quando eu estou fora da minha realidade, hoje não estou me protegendo das minhas fraquezas mentais. Porque nós temos uma casa, que é a casa mental. Uma casa, ela tem portas, ela tem janela e tem alguém nela morando. Se é a minha casa mental, quem mora nela sou eu. Todos aqueles que vêm até a mim têm por obrigação bater na minha porta para que eu atenda. Se não fizer isso, ela está violando a minha individualidade, o meu direito de estar em consciência comigo mesmo. Mas o que acontece? A gente muitas vezes, por invigilância, a gente não se preocupa com isso. Deixa a porta entreaberta e vai entrar quem a gente não quer. Entrando, ele ali se fixa e passa a dominar nossos pensamentos. Isso é um processo obsessivo. Para que a gente tenha uma ideia, não é para a gente estar se alarmando, nem levando isso tão a sério, mas segundo os espíritos, nós temos hoje, além dos 8 bilhões e poucos espíritos encarnados, nós temos mais de 15 bilhões de espíritos desencarnados.
E esses espíritos, na sua maioria, eles estão aqui, bem pertinho de nós. Por quê? Porque nas dimensões espirituais, os espíritos vão se deslocar na medida em que suas frequências mentais permitam. Um espírito que tem determinados hábitos e comportamentos não muito recomendáveis, são espíritos que estão muito presos a essa realidade. Então, como eu sempre também tenho dito, é fácil morrer, difícil é desencarnar. Difícil é você sair desse meio, dessa psicosfera. Consequentemente, quando ele atinge o primeiro nível após a morte, ali ele se estabelece, mas ainda é muito ligado às coisas terrenas. Ele não consegue reprogramar a vida dele. Ele ainda se sente junto da família, dono de coisas que para ele eram suas posses, e assim por diante. Quando o espírito ele alcança um nível mais alto da evolução, ou seja, ele atinge uma sutileza maior energética, ele já não vê mais a existência terrena com os mesmos olhos que via quando ele aqui estava próximo. Ele vai dizer assim, olha ali, aquela criança não é mais o meu filho. Foi meu filho na experiência que eu viviciei. Mas ele já não tem o mesmo apego, nem a mesma dependência que ele tinha. Não é que ele vai esquecer, ele vai continuar amando, porque nós amamos uns aos outros, segundo o próprio Jesus nos pediu, mas acima de tudo amamos a Deus. E consequentemente esses processos eles vão nos sutilizando, vão nos dando condição de termos mais uma consciência de nós mesmos. Por isso que eu sempre tenho dito, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer aquilo que talvez eu não esteja preparado para sofrer. O sofrimento realmente ele nos tira todo o sentido de equilíbrio e de harmonia. Mas a morte não, a morte é uma passagem, você sai daqui e vai para ali, continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos e costumes, mediante a condição em que você se encontra. E, consequentemente, nós temos uma coisa também muito importante a ser dita, que é uma personalidade que ele chama antissocial. Veja o que ele diz aqui. Caracteriza-se por um desprezo às obrigações sociais, pela falta de empatia, baixa tolerância e frustração. Quando esses traços aparecem repetidamente na vida de uma pessoa, sem sombra de dúvida, deve ser, como nós dissemos, um processo obsessivo. Ele não consegue conviver com as coisas do seu dia a dia. São essas pessoas extremamente perturbadas. Elas ficam retroalimentando pensamentos daquela mesma ordem, elas não conseguem se libertar. Então é importante e preciso que não esqueçamos da responsabilidade pessoal no que diz respeito às obsessões nos transtornos psíquicos, pois todos somos responsáveis pela qualidade dos espíritos que atraímos, e não somos vítimas. Então essas forças elas se dão e se atraem pela semelhança que ela tem. Quando você está com um pensamento negativo, você está inconscientemente atraindo todos aqueles que transitam nessa mesma ideia de negatividade. Então, preciso ter muito cuidado, ser diligente com seus pensamentos para não se deixar levar por essa expressão. A psicopatologia da alma é provocada pelo egoísmo e pela ausência de referencial superior para a própria vida, foi o que nós vimos. É interessante a gente observar isso, porque hoje nós temos uma geração de pessoas que estão muito perturbadas. Ainda ontem eu vi um documentário dizendo que cada 44 crianças que nascem, uma ou duas já são portadoras do transtorno do autismo, do espectro do autismo. Significa dizer que nós estamos na iminência de amanhã vivermos numa sociedade doente mentalmente. Os desequilíbrios se acentuam de forma impressionante. Hoje nós sabemos que a depressão e a ansiedade é quase que uma pandemia. E outra coisa,
são transtornos democráticos. Ele não só atinge esse ou aquele, atinge a todos, independente da condição social, poder econômico, seja qual for o país, o lugar, todos nós somos suscetíveis de ser vítima de processos dessa natureza. E eu, recentemente, ouvindo uma palestra de um grande psicólogo espírita, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, Adenauer Novaes. E veja o que ele diz aqui, como psicólogo, nos seus atendimentos. No atendimento clínico psicológico, não se deve enxergar os doentes como um simples caso patológico. Não é só, você está depressivo, você está ansioso, ou você tem dupla personalidade, ou você é bipolar. Tem que ter muito cuidado, porque nós somos espíritos. Vejam que no início eu falei daquela área do cérebro, que é o hemisfério direito, onde está toda a nossa realidade inconsciente. Ali é o nosso lado espiritual, e ele fala, e ele nos move, ele nos comanda muitas vezes. Muitas vezes, segundo ele, são doentes porque não conseguiram perseguir, olha o que ele diz aqui, seu próprio modelo de vida. São pessoas que se desconectam de si mesmo. São aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que lamentam que tudo está dando errado, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Consequentemente, essas pessoas, elas criam no entorno dela uma psicosfera totalmente negativa. E ninguém pode penetrar nessa área porque ela é própria de cada um. Nem Deus invade o nosso pensamento para modificar o que nós queremos. Nem Deus. Imagina o outro ou a outra. Então você é refém daquilo que você criou como possibilidade. Afastaram-se, segundo ele, demasiadamente da sua própria busca. Essa é a grande jogada, a busca. O que é que eu estou procurando? Será que o que eu hoje alcancei ou o que eu tenho é realmente aquilo que eu quero? Será que é aquilo que eu preciso? Vejam que essas pessoas que entram pelo caminho da idolatria, do poder, da vaidade excessiva, são pessoas totalmente transtornadas. Esses grandes astros da televisão, do cinema ou da música, são pessoas que trazem quase todos determinadas psicopatologias e muitas vezes graves. Tem deles que não colocam a cabeça no travesseiro e vão tomar 2 ou 3 ansiolíticos com 1 litro de uísque, para não falar de outras coisas. Mas eles não têm tudo. Quem é que não quer fazer sucesso? Quem é que não quer ser uma celebridade? E onde está? Olha como ele diz aqui, a própria busca, que ela pode ser válida ou inválida, ela pode ter importância ou não. Recentemente eu fui visitar um jovem tetraplégico, o corpo todo deformado, uma situação difícil. Você tem ideia, ele não pode dormir numa cama, porque ele não pode ficar na horizontal, por conta da contração do diafragma, devido às deficiências que ele tinha. Mas vi uma mãe que ainda tinha uma filha autista, com a maior alegria do mundo, feliz com aquele filho. Nada para ela era tão grave como eu vi. Eu me comovi vendo mais o estado dela do que deles. Não tinha uma comida na mesa, não tinha comida na geladeira, tudo muito difícil. O único tutor da família era o avô desse jovem que faleceu, eles perderam a aposentadoria. Mas eu vi uma força interior naquela mulher que me chamou a atenção. E perguntei a mim mesmo, será que eu estaria na situação dela, vivendo da forma como ela está vivendo, com tanto entusiasmo, com tanta esperança? Isso é que eu acho bonito e importante. Porque a maior riqueza é aquela que a gente constrói com o pouco que tem. A fartura não produz tanta coisa como a gente pensa. É muito fácil você dar o que sobrou. Difícil é dividir o pouco que você tem. Esse é que é o projeto. Muitas vezes uma mãe que se desdobra, cansada depois de um dia de trabalho, de muitas coisas,
ainda consegue colocar um filho com muito amor para dormir, dar de comer a ele. Isso é que eu acho importante. Essas pessoas são milionárias, são ricas dentro desse propósito. E, consequentemente, perderam-se no labirinto escuro das próprias criações psíquicas e, consequentemente, vão ser vítimas do processo obsessivo. Veja que ele aqui fala do labirinto escuro. Todos nós temos dois lados, como nós vimos, o hemisfério esquerdo. Um lado é luminoso, o outro é sombrio. E você sabe que na sombra, na escuridão, você perde o sentido de tudo. Você está num determinado lugar, se apagam-se as luzes, você fica preocupado porque não sabe onde tem uma porta para você sair, onde você vai bater nisso. Muitos vivem tateando no escuro um projeto de vida que precisa de luz. E o que é que a luz faz? Reflete. Aí vem aquela ideia que ele falou do espelho. Na hora que eu acendo a luz interior, essa ninguém apaga, porque a luz de fora se apaga, mas a de dentro não. É você a fonte que gera e mantém essa luz. Ok? O próprio Jesus nos disse, se você é luz, que brilha a vossa luz. Brilha a luz. Você acha que é difícil? Não, depende de como você se encontra nas suas experiências, na sua realidade, ou no seu projeto, e consequentemente isso tudo, como eu disse, está intrínseco em nós. E tem uma coisa que a gente precisa entender, é o que ele chamou aqui de travestismo bivalente. Veja que coisa engraçada. É o termo empregado para a atitude do indivíduo usar vestimentas de sexo oposto durante uma parte de sua existência, mas sem desejo de alteração sexual. Esse é um caso típico de influência do passado reencarnatório do indivíduo que o faz querer travestir-se, podendo se intensificar pelo processo obsessivo. Mas você já deve conhecer pessoas que têm esse tipo de comportamento. Porque é o seguinte, o espírito ele não tem sexo, propriamente. O sexo é uma condição que ele assume aqui, de forma mais intensa na experiência humana, porque nós somos parte de um processo evolutivo, e a evolução se dá pela reprodução. Mas, consequentemente, são pessoas que muitas vezes trazem essa dualidade, e são muito mal vistas e mal entendidas. E, consequentemente, isso precisa ser visto como uma proposta de vida. Então, nós vimos que o ego nada mais é do que uma criação da mente humana. 3 fatores norteiam a nossa vida. Pensamentos, como nós dissemos, nós podemos viver sem pensar e somos o que pensamos. Os nossos sentimentos, aquilo que guardamos de realidade mais interna, de maior profundidade dentro de nós, e as nossas emoções, que são as reações que nós apresentamos no nosso dia a dia. Então, o pensamento é tudo aquilo que é produzido pela mente, e o pensamento nos consome em todos os momentos da vida. E é ele que faz, muitas vezes, da gente, ou da vida da gente, um inferno. Se você não ressignificar seu pensamento, você se entrega a uma monoideia e não sai dela. Então, eu estou triste e permaneço alimentando a minha tristeza. Então ele está assistindo um filme, no filme ele vê a tristeza dele, se alguém passa, essa pessoa é uma reprodução da sua tristeza, e ela não saindo disso, o que é que ela vai fazer? Ser um escravo do seu pensamento. Então precisamos cuidar, orar e vigiar, e mais uma vez, é cuidar do pensamento. Pensar em coisas positivas, pensar, sim, está ruim, está, mas eu vou lutar para que as coisas melhorem, e pensando assim, eu consigo dar um passo de significativo para a minha reprogramação. O sentimento é uma realidade subjetiva, quando a mente analisa um pensamento e a partir daí cria um fato, que irá se fixar na área do inconsciente. Então nossos sentimentos estão lá guardados. Aí o cara diz, muitas vezes você diz assim, por que é que fulano tem uma facilidade tão grande de lidar com dificuldade? Porque os sentimentos, eles arrastam as emoções. Como eu disse, fora, emoção, movimento por fora. Então, uma pessoa de bons sentimentos, ela não se deixa impressionar por coisas que nem sempre são verdadeiras. Quando a gente está
refém do pensamento e se deixa levar por ele, a gente abre as portas e por elas vão entrar quem quer. E, consequentemente, nossa casa mental fica, de alguma forma, congestionada por tantas ideias. E a gente fica mexendo com tudo isso, deita para dormir, não consegue dormir porque os pensamentos vagueiam e consomem e volta a pensar. Então, é importante a gente ter um comando. Eu, pelo menos, eu uso da seguinte estratégia. Quando o pensamento não é bom, eu pergunto a ele o que é que ele quer de mim. Se ele disser que quer alguma coisa, que ele diga. E aí eu vou tentar buscar. Mas se ele não disser isso, eu mando ele embora. Aí o pensamento ele não vai embora. Mas eu substituo ele por outro pensamento. E aí eu vou começando a dar a ele uma ideia de afastamento. No final do dia, esse pensamento foi embora. Ele vai se apresentar por um flash por outro, mas ele já não me consome mais. Por exemplo, eu estou com raiva de uma pessoa. Eu comecei o dia tendo raiva de alguém. E essa raiva, ela começa a se infiltrar dentro dessas minhas áreas inconscientes. E ali se instala. Então, tudo que eu vejo em função dessa raiva. Pode ser o que for. O que vai prevalecer é a raiva. Eu estou com raiva e acabou. Mas se você começar a dar uma trégua à raiva, conversar com ela, procurar trazer alguma coisa positiva, mesmo que ela apresente todo um quadro negativo. Não, essa pessoa me fez um grande mal. Aí eu começo a pensar, puxa vida, ela fez isso porque ela não sabia fazer o bem. Talvez ela não tenha tido a intenção de fazer o que fez. E, consequentemente, eu começo a amenizar aquela coisa que estava de forma tão intensa, que aí, com certeza, eu vou começar a mudar coisas que até um momento eu não conseguia mudar. Quando os sentimentos, eles se aliam às emoções e são de natureza criativas, ou natureza negativa, pode criar traumas existenciais, levando aos transtornos mentais. Veja, tudo isso a gente sabe, mas a gente não quer reprogramar a vida e, consequentemente, vamos ficar presos a essa realidade. Se uma pessoa quer sair da minha vida, é um direito que ela tem. Do jeito que ela saiu, eu poderia ter saído. Eu vou reprogramar a minha vida, porque finalmente ficou aquilo que é meu, sou eu, minha realidade. Mas a gente muitas vezes não pensa assim. Ah, eu não vivo sem ele ou sem ela. Gente, isso não é justo. A gente tem como sobreviver a isso tudo. Porque para mim o que prevalece é aquilo que eu tenho dentro de mim, não fora. Claro que vai ficar um vazio. Claro que vou chorar, vou sofrer. Mas eu sei que isso vai passar, como tudo passa. Eu sempre tenho dito, com relação às perdas, seja uma perda amorosa, seja uma perda de um ente querido. Veja, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente sofre muito, porque é um impacto muito forte. Não adianta querer reprogramar nada, porque não cabe nada nesse momento. A gente não deve nem conversar com uma pessoa de luto. Apenas se ela quiser conversar, a gente conversa com ela. Mas ela está mergulhada num mundo que ninguém entra. É o mundo da própria tristeza, da perda, de algo que saiu de dentro dela e não volta mais. Mas veja que a partir daí ela começa, aos poucos, se adaptando, se reprogramando a vida dela, e ela passa a se comportar, a viver sem a presença daquela pessoa. Ela não morreu, porque tudo que está vivo dentro de mim vive e continua vivendo. Só que eu não tenho mais essa pessoa perto de mim. Eu não tenho ela dentro daquilo que eu considero meu, porque a gente está muito preocupado com o ter do que com o ser. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando na realidade nós não temos nada a não ser aquilo que está intrínseco ou depositado dentro de nós. E a gente vai ter que aprender com isso. Vivemos na Terra como materialistas. Por quê? Porque é assim que esse planeta é, onde a predominância da matéria tem o fator de facultar a cada um de nós o crescimento.
Claro que a gente precisa de muita coisa desse mundo, ou quase tudo. Mas a gente esquece que a gente é uma alma, um espírito encarnado, que tem uma vida totalmente diferente do que essa vida aqui. Daqui a pouco a gente vai embora. Não vai ficar nada, a não ser aquilo que ficou ou que permaneceu dentro de nós. E é isso que a gente tem que ver. Não verificamos que precisamos de harmonia interior. Harmonia, isso é importante, essa palavra, equilíbrio. O estado harmônico é o que determina a nossa condição de vida. Veja que aquele estado absoluto que eu comentei no início é onde existe a harmonia de tudo. Essa harmonia se dá em todos os sentidos. Veja que quando o homem ele se desorganiza nas suas ideias, nos seus pensamentos, até a própria natureza começa a cobrar as interferências do homem. Então, isso tudo reclama de nós um equilíbrio. Quando ele represa um rio que deveria ir até o mar, aquilo ali modificou todo aquele local. E, consequentemente, vai se pagar o preço do mal que se cometeu. Quando você prende uma pessoa à sua vida, você vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo que você prendeu. O próprio Saint-Exupéry dizia, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Mas ele diz mais adiante, o essencial é invisível aos olhos. Olha quanta sabedoria está nessas duas expressões ditas por ele. E ele sabia disso. Então, o que eu tenho não é isso que eu imagino ter. E quando a gente se desorganiza, as coisas elas não funcionam. Se insistimos inconscientemente nos nossos erros, é porque de alguma forma nós somos escravos dele. Porque uma coisa alimenta a outra. Sendo assim, podemos afirmar que a existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje, tanto certo como errado. Tudo que eu fiz está na minha existência. Erros que não foram poucos. Pela condição de um espírito imperfeito que nós somos, jamais a gente pode se esquivar do compromisso de assumir os erros cometidos. E esses erros, eles estão muitas vezes muito próximos de nós. Tem um pensador que diz que o lar está em crise. O lar está em crise. Que crise é essa? A crise existencial. A era do indivíduo como proposta de vida. Cada um por si. Não existe mais aquela fraternidade que é natural entre pessoas que vivem no mesmo ambiente. Pai, filhos e filhas já não estão se entendendo tanto. Por quê? Porque com a velocidade da informação e por essas propostas novas que estão surgindo, as coisas vão ficando mais difíceis quando a gente se refere ao contato humano. Você pode ver, você chega numa casa, todos estão ali, cada um com o celular na mão, mergulhado na sua própria realidade. Antigamente, as salas de visita eram em círculo. Todos se sentavam olhando um para o outro para conversarem. Tinha aqueles momentos das visitas, o vizinho ia para a casa do outro para conversar. Hoje as salas são em forma de U, a televisão no meio e eles sentados arrodeando uma televisão. Até um dia desses, quem comandava era o William Bonner. Quando dava 8h30, ele estava na casa de todo mundo. E ninguém podia falar. Não fale, está na hora do jornal. Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Cheio de notícias de toda ordem, tanto coisas boas como coisas ruins, a gente sabe que o jornal... Mas a gente está refém disso. Aí vamos deitar para dormir, carregando essas ideias. Aí o que acontece? Sonhos são pesadelos. O que são pesadelos? São sonhos
imprecisos, complicados, desajustados. Uma desordem mental provoca esse tipo de sono, uma desarmonização. Por ser o mais vigoroso centro de indução mental que conhecemos, o lar está em crise. Centro de indução mental, aquilo que nós comentamos, onde se concentram pensamentos de uma mesma ordem. Onde o campo mental, por sua vez, é a moradia energética do espírito. Então, no lar onde existe desentendimento, ali se instalam espíritos que tiram proveito e influenciam aqueles a manter o desentendimento, porque eles querem que seja assim. Do jeito que existem aqueles que estão do nosso lado nos desejando bem, nós temos os nossos inimigos, que são aqueles que nos desejam mal. Muitos pensam, e aí vem essa observação, que está numa igreja, no templo, na casa espírita, vão se livrar dos pensamentos que eles processam. Ele vai para a igreja, ele vem para o centro espírita, ele vai para o templo religioso. Claro que isso tem uma importância muito grande, tem. Como eu disse no início, ajuda você a reprogramar a sua vida. Mas você tem que enfrentar o problema onde ele está. Se meu problema é no lar que eu devo buscar a solução. Não vai ser uma missa, um milagre, aliás, uma promessa, que vai modificar coisas que eu insisto em não querer mudar. Então, a lei do campo mental nos prova e nos mostra que, segundo essa lei, a criatura, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências que se afeiçoem a ela ou a ele pela força do pensamento contínuo. Pensamento contínuo é aquele pensamento que nos consome dioturnamente. Após a morte, os espíritos eles continuam disputando afeições e riquezas com os que permanecem na carne, ou armam empreitada de vingança e violência contra aqueles que declaram como inimigos. Como eu disse, não é que a gente vá dormir e acordar pensando nisso, mas com certeza nós estamos a todo momento disputando essa realidade. Tanto estamos atraindo os bons como os maus, depende de nós. Por isso que eu repito, toda obsessão começa pela auto-obsessão. Eu me deixei levar por uma raiva e esses espíritos que estão envolvidos nesse mesmo processo, eles intensificam essa raiva, eles potencializam, isso tudo é energia. Tendo vivido muito mais sensações animalizadas de sentimento e pensamento dominante, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, permanecem imantadas ao ambiente doméstico. Morreu, mas permanece ali ligado. Como eu disse no início, a gente morre, mas nem sempre desencarna. Nem sempre a gente tem forças para sair desse ambiente que a gente cria e passa a ser o ambiente que vai nos mover. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as lavas mentais servem de alimento habitual para seus obsessores que passam a dominar suas mentes. Com certeza isso a gente não pode jamais deixar de considerar. Somos sim cúmplices daquilo que nos atinge ou nos faz mal. E há uma intensa preocupação quando a gente fala em desarmonia, que são as doenças do corpo espiritual pré-existentes. Na criatura encarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente são relacionadas com as fixações que antecederam a volta ao mundo. Todos nós somos herdeiros de uma história que não começou aqui. Disso a gente não pode jamais se esquivar. Eu sei que eles não acreditam na reencarnação, mas eu queria que esses que não acreditam me prove por que uma pessoa nasce como eu vi a situação de Pedro, 33 anos, em cima de uma cadeira, sem ter o direito sequer de dormir como um ser humano normal, vivendo numa condição que ele estava vivendo.
Ali eu vi um espírito endividado fazendo o acerto das contas que ele tem que acertar. Claro que no momento em que ele desencarnar, aquele corpo não tem mais nenhum compromisso, ele não tem mais nenhum compromisso com ele. Ele vai ser um espírito normal como qualquer um. Vencida essa etapa, ele já vai ser indicado ou encaminhado para uma outra experiência. Então, o mal que eu fiz ao outro, esse mal um dia vai se repercutir em mim mesmo. Não como vingança, porque a lei de Deus não é vingativa e muito menos punitiva, mas é educativa. O mal que eu lhe fiz, eu posso lhe pagar com um grande bem, dependendo da minha evolução e dependendo também da sua evolução. Mas se eles são dois espíritos embrutecidos, eles vão ficar se degladiando, muitas vezes, muitas e muitas existências, porque não se libertam do sentimento de raiva e de ódio que é tão comum na vida de todos nós. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena, trazendo parte de vasta legião de neuróticos, loucos, mutilados e até mesmo enfermos. É só nas lutas da carne que vão se processando os quadros de motivação indispensável à cura das psicoses que são portadores. Então, quando você encontrar uma pessoa em estado deplorável de uma limitação tanto orgânica como psicológica, entenda que Deus não errou, como não erra com nenhum de nós. Cada um acerta suas contas mediante o valor que tem para acertar. Jesus já dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E você colhe exatamente aquilo que você planta. E há uma visão equivocada muitas vezes sobre essas realidades. Há criaturas belas, admiráveis na carne, que na realidade ou no fundo são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura, como eu comentei acerca desse rapaz que eu conheci. Ele está ali, não está revoltado, não está contra nada, nem contra ninguém, vivendo seu drama. Isso para a gente serve como um exemplo. Eu sempre tenho dito, muitas vezes ele está com a unha cravada e quer derrubar o hospital. E o outro está passando por um momento até terminal, mas com serenidade, com equilíbrio, com tudo que ele possui de bom. Ele sabe inconscientemente que aquilo ali era preciso, está sendo mais do que preciso na vida dele. Mais uma vez repetindo, Deus não erra. Veja na Gênesis, capítulo 14, no item 45, o que ele diz sobre obsessão. Chama-se obsessão a ação que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde influências simples, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa, tanto do organismo como das faculdades mentais. Esses processos, nenhum de nós está livre deles. Porque muitas vezes você está com um pensamento negativo e aquela entidade ela sopra no teu ouvido, intensificando mais essa vontade que você está tendo de fazer alguma coisa, talvez contra o outro. Esses potenciais eles vão se somando e transformando a gente, muitas vezes, saindo de uma simples obsessão para uma obsessão mais profunda, mais séria, que eles chamam de possessão, quando o espírito toma totalmente a mente do obsediado e passa a interagir totalmente sobre a vontade dele. São essas pessoas que agem sem assumir, ou sem ter condições de assumir aquilo que fez através da ação. No livro Obsessão e Suas Máscaras, veja o que ele diz aqui. Novas ideias exteriorizadas criam, portanto, imagens tão vivas quanto desejamos. Não podemos nos esquecer de que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Tudo isso nos dominando.
Como nossas ações são fruto de nossas ideias, geramos felicidade ou desventuras para nós mesmos. Como eu disse, é uma questão sua. Ou você opta por uma coisa ou por outra. Ninguém pode interferir nessa opção feita por cada um. Podemos sim ajudar, orientar, dar uma força, dar um apoio, mas a decisão final, o veredito é de cada um de nós. Deus foi tão sábio que ao invés de Ele colocar em cada um de nós a sua vontade, Ele utilizou da lei. A lei de Deus, tanto natural como a lei moral, é aquela que dela nos afastando e correremos nos erros e teremos que assumir os erros que nós consideramos como prática nossa. E, consequentemente, ele aqui fala exatamente sobre isso. Tanto eu posso gerar felicidade como desventura ou infelicidade. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais, e foi exatamente o que nós comentamos no início sobre Dora E. Smith, que ela tinha essa síndrome de dupla personalidade, ou de múltiplas personalidades, e essas personalidades no seu inconsciente era quem dominava a vida dela. Quantas vezes nós estamos sendo vítimas disso? Quantas vezes nós agimos e dizemos, eu agi sem pensar? Ninguém pode agir sem pensar. Eu agi sem refletir, sem ter o domínio daquilo que eu estava realizando. De forma consciente ou inconsciente, tudo bem. Mas você é responsável por aquilo que você faz, seja como for. E, consequentemente, nós vamos cada vez mais aumentar a nossa felicidade e a nossa certeza de que tudo que nós temos e fazemos é em prol da nossa felicidade. Uma boa noite a todos e muita paz.